Já. Essas pessoas, olha só, quantas pessoas você conhece que fala essa língua brasileira de sinais. Então, é um número muito pequeno. Imagina um surdo tentando se comunicar e a gente sem entender nada. Triste, né? Então, a gente deveria estudar e deveria saber se comunicar com eles. Agora vamos, porque eles se sentem excluídos, completamente excluídos. Ele vai no comércio, ninguém sabe. Ele vai para uma escola, o professor não sabe conversar com ele, os colegas não sabem conversar com ele. Ele está completamente excluído. Então essas pessoas, muito tempo, elas viveram sem trabalhar e sem estudar, porque não conseguiam se comunicar. Hoje já tem uma escola. E a história da escola que eu quero contar. Lá no período imperial, né, do imperador Dom Pedro II, um francês, ele pediu ao imperador para abrir uma escola no Brasil de sinais, para ensinar os sinais que tinham dado certo lá no país dele. E o imperador aceitou. Olha que coisa bacana, aceitou. E foi a primeira escola de sinais, da língua de sinais, no Brasil e na América. E por muito tempo, aqui permaneceu sendo a primeira escola dos países vizinhos também. Então, ela recebeu muita gente para estudar dos países vizinhos e de todo o território brasileiro. E hoje ela oferece o curso gratuito, todo semestre. Quem quiser, principalmente se for professores, familiares de alguém, faz o curso de graça. Então, é muito legal. A gente deveria investir nisso, a gente deveria aprender, porque para incluir essas pessoas nas nossas vidas. Quantas vezes eu vi um surdo sozinho num lugar e eu quis conversar com ele, mas eu sentei até longe com medo dele vir falar comigo e eu não sabia nada, né? Eu fiquei com vergonha. Então vamos lá. O mímico. Se você não sabe, pelo menos mímica, você brinca de mímica, né? Então, a mímica ajuda a gente se... Diz que... Eu vou ficar em silêncio. Silêncio. Não posso falar nada. Ai, não quero ver isso. Ai, não quero ouvir. Né? Não gostei, não quero, para. Então, a pessoa que representa, né, a pessoa que faz a mímica, ela que usa o recurso da mímica, ela é chamada de mímico, mimo, pantomimo ou pantomimeiro. Pantomimeiro. Então, são as pessoas que fazem mímica. Então, pelo menos mímica, a gente tem que ser bom em mímica. E para quem não enxerga, nós temos aí o braille. Você pegar caixinhas de remédio, algumas já vêm, caixinhas de remédio, caixinhas de os produtos da Natura. Então, tudo tem alguma escrita ali em braille. Olha só, se você quiser identificar, a gente enxergando talvez consiga. Eu não tenho tato para identificar, mas eles vão passando o dedo assim, ó. Ele já consegue identificar as letras do alfabeto. Então, por quê? Como ele não enxerga, ele desenvolve muitos outros sentidos, as outras sensações, como o olfato, o tato. Então, e o tato. Então, ele vai passando o dedo, ele já consegue identificar. Mas se a gente olhar, olha, aquele altinho, lá no primeiro, são sempre assim, ó, 3 linhas com 2 colunas. E aí a distribuição diferente desses pontos em relevo é que vai identificar a letra. Então precisa de muito treino. Esse é o braille, para quem não enxerga, o cego. Então olha só um livro. Na biblioteca daqui de Cordeiro já tem livros em braille. Se eu for lá, eu pego emprestado um livro em braille para fazer a leitura. Olha que bacana, que inclusão. Então vamos para a página 219. As pessoas que nascem com deficiência visual, que perderam a visão por algum motivo, ou que perderam por algum motivo,
conseguem perceber características do ambiente por meio de outros sentidos, identificando o que está ao seu redor. Por exemplo, algumas pessoas utilizam a ponta do dedo para ler livros escritos em braille, como mostram na imagem. O principal sentido usado para a leitura em braille é o quê? Qual o sentido que ele usou? A visão, o paladar, o olfato ou o tato? No quarto, faça uma pesquisa e descubra a função e a importância dos pisos táteis para as pessoas com deficiência visual. Você já viu em banco, em locais públicos, esses pisos aqui? Vou mostrar um pouquinho mais detalhado. Olha só, esses pisos. Então, nós temos dois tipos de pisos. Se você prestar atenção aqui, você consegue responder a questão. Então, olha só, nós temos o piso tátil de alerta, são esses pontilhados aqui, que tem esses pontilhados. Significa o quê? Que eles ficam próximos de elevadores, de portas de saída para a rua, de degraus, ou que vai descer ou que vai subir. Então, quando você estiver num estabelecimento que tem os pisos táteis, deveria ter em todos. Mas quando tem pontilhado, significa algum obstáculo, alerta para o obstáculo. Ou está perto da porta, ou de uma escada, ou de um elevador, qualquer coisa. E o piso tátil direcionável. Piso tátil direcionado, olha, não é pontilhado, veja a diferença. Ele é essas barrinhas, tá? Que significa assim, a direção vai por aqui que você vai chegar no caixa, por exemplo, no banco. Pergunta, onde que é o caixa? Segue o piso tátil direcionável. Aí, se no meio tiver um obstáculo, ele vai sentir. Então, o calçado que ele vai usar não pode ser aqueles solados que não sei. Ele tem que ser um calçado que permite a sensação, ele sentir esses diferentes pisos, que é proteção para ele. Então, vamos lá. Próxima atividade, observe as imagens e complete o quadro. Então, vocês vão... o menino cheirando a flor, qual o sentido e qual o principal órgão? Vamos lá, por exemplo, sentido? Olfato. E o órgão que ele utiliza? O nariz. Agora faça todos os demais. Então, nossa aula ficou por aqui. Beijinhos e até amanhã. Amanhã a gente vai ter aula de matemática. 1h da tarde.